concordo com as pessoas sensatas que estudam estas coisas do ponto de vista jurídico. Eu gostava de olhar para isto de outra forma. Eu penso que as causas não ilibam os atos, mas nós vivemos numa sociedade, ela é mediada por relações sociais e estas questões implicam também um pensamento social. Porque normalmente quando existe um pensamento jurídico é porque nós falhamos como sociedade, ou seja, a lei costuma aparecer quando nós não conseguimos evitar os problemas. E cada vez mais a sociedade é toda ela assim, cada vez mais a justiça é uma espécie de muro de lamentações, como um famoso pensador chamou, de uma sociedade que não consegue resolver os seus problemas. Sendo que, obviamente, eu defendo que deve haver forte repressão e, portanto, uma moldura jurídica muito apertada nestas questões, eu penso que a gente devia refletir sobre a origem destas questões. Eu não sou uma especialista no tema e procurei alguns autores interessantes e eu acho o seguinte, eu penso que nós não vamos eliminar a violência da sociedade mudando as condições sociais que lhe dão origem toda, digamos assim. Mas eu acho que se pode diminuir muito. Nós, em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade profundamente violenta. Basta abrir o telejornal e perceber que nós vivemos numa sociedade profundamente violenta. Normalmente, aliás, o telejornal costuma dar os momentos de violência e não os momentos em que as pessoas passam a dedicar-se uns aos outros e a cuidar uns dos outros. E depois há um momento de felicidade no telejornal que é o futebol. Normalmente o padrão das notícias é esse, não é? Portanto, há uma dedicação a contar o marido que bateu na mulher e não o marido que cuidou da mulher, sendo que o número de maridos que cuidou da mulher normalmente é superior ao número de maridos que bateu na mulher. Os média tendem a dar uma imagem muito deformada da realidade. E essa imagem deformada da realidade normalmente é dada pela exceção. Neste caso não é propriamente exceção, porque eu também não creio que a violência doméstica seja tão excepcional assim, na sua forma brutal que vem nas notícias, o homem que matou a mulher, mas depois na sua forma de violência física, psicológica, etc. Agora, há aqui outros problemas sérios. Nós temos não é só o problema da sociedade como um todo violenta. Nós todos aqui, enfim, isto é a minha área de trabalho, por isso eu conheço bem, a nossa produtividade no trabalho é medida pelo número de pessoas que nós conseguimos vencer e não pela quantidade de pessoas que nós conseguimos ajudar. A introdução da avaliação de desempenho nas últimas 2 décadas, e há coisas interessantíssimas, por exemplo, o professor Coimbra de Matos está a estudar o que faz, as relações sociais competitivas levam, por exemplo, a que as pessoas produzam muito mais cortisol, que é uma hormona da agressividade, de competição, do que oxitocina e outras hormonas que têm a ver com cooperação, com afeto, com partilha, etc. Depois há a questão eterna do problema da resistência à frustração e da educação das crianças. O cortisol é stress. Sim, claro. Não dá só agressividade. Mas há vários tipos de stress e o stress que é dominante neste caso é um stress de agressividade e não um stress de impulso para fazer algo, etc. Enfim, ele distingue isso. Não vou agora desenvolver para ter tempo de tocar nos outros 3 pontos que queria. A questão da resistência à frustração das crianças, que me parece absolutamente fundamental. E eu não tenho uma visão muito otimista sobre isto. Eu acho que nós tendemos a educar pouco as crianças para a resistência à frustração nas suas múltiplas formas. A questão de que as pessoas, em geral, aceitam passivamente situações horríveis, nomeadamente como o desemprego e a sua sobrevivência, mas depois há não há uma normalização, mas há uma violência histérica, ou seja, não há uma violência de combate, de resistência, de luta, uma violência no sentido de um conflito, de uma resposta que é normal e que é saudável, mas depois há uma violência histérica, que é a violência sobre os mais frágeis, sobre a mulher, sobre o cão, sobre o filho, que é uma violência, obviamente, cobarde. A questão das relações laborais, que eu acho que é fundamental, mais de metade das pessoas neste país está em situação de desemprego ou precariedade, portanto, tem a sua sobrevivência ameaçada. Eu não acredito que isso não tenha um impacto enorme na violência entre as pessoas. E depois a questão da família, que já foi aqui afurada, eu até trouxe aqui uma parte da autobiografia do Garcia Marques, que ele diz, vou ler com cuidado, porque tem graça se entender, muitas vezes pressenti nas minhas insónias do mundo inteiro que eu também arrasto a condenação daquela casa mítica num mundo feliz onde morríamos todas as noites. Ou seja, a família, muitas vezes como espaço de necessidade. Por exemplo, há uns números absolutamente escandalosos em Portugal nos últimos 3 anos que dizem que o número de divórcios diminuiu porque as pessoas não têm dinheiro para se divorciar e, portanto, é uma espécie do governo do amor, é o governo que promove o amor, como dizia o Ruizinho numa brincadeira que fizemos juntos.
E eu penso que esta questão da família, ou seja, a família como espaço de uma caixa de ressonância de conflitos e não como espaço de afetos. E isso é tremendo. E, finalmente, a última questão, que é a questão, eu penso que a questão da família hoje, eu penso que há família há mais na sociedade. E eu já sei que é dito o contrário. Eu acho que as relações sociais nunca passaram tanto e só exclusivamente pelo trabalho e pela família. Ou seja, faltam outras relações sociais na sociedade. Faltam relações sociais e pessoais fora da família, falta o ir beber copo com um amigo no final do trabalho, falta a sociedade mutualista, falta a militância política, associativa, social, organizativa, falta sair deste espaço de trabalho, família e construir outras relações sociais que eu acho que são muito saudáveis.